cujão, como obter mais alegria, cara, sempre informação. Sangue puro e bom, pras drogas basta um simples não, o dom da opinião. A vida é a sua cara. Salve galera, beleza? Então hoje, dando continuidade no assunto de isomeria, a gente vai entrar na questão de isomeria espacial. E o primeiro tópico, isomeria geométrica cis-trans, tá bom? Então, bora pra aula. Bom, então o que fala a isomeria geométrica ou cis-trans? Isomeria geométrica ela ocorre em compostos que apresentam uma dupla ligação, alcenos ou em cicloalcanos, ou seja, aquelas moléculas de cadeia aberta que possuem uma dupla ligação, ou naquelas moléculas de cadeia cíclica. Uma forma de identificar se um alceno possui isomeria geométrica é comparar os ligantes em cada átomo de carbono da dupla ligação. Se eles são iguais em um dos átomos de carbono, não vai ocorrer isomeria geométrica. Bom, agora eu vou alternar entre um modelinho aqui na câmera, que eu vou mostrar para vocês, e no computador, para poder ficar mais fácil de a gente tentar visualizar o que são essas moléculas geométricas cis-trans que a gente comentou na tela passada. Belezinha? Então vamos lá. Bom, pessoal, como eu tinha falado para vocês, eu vou tentar alternar entre mostrando essas figuras para vocês e a representação no computador. Então vamos lá. Primeiro, para a gente entender. Isso aqui é uma representação muito usada nas aulas de química, para poder dar aula de química orgânica, tá? Onde as esferas escuras representam os átomos de carbono e as esferas brancas representam os átomos de hidrogênio. Cada ligação dessa representa uma ligação. E quando eu tenho duas aqui, ó, no caso, vocês estão vendo aqui, ó, duas, é que tem uma dupla ligação. Lembra que a isomeria cis-trans tem que ser em alcenos ou ciclanos, tá bom? Bom, então o que estava falando naquele slide lá? Que se eu tenho ligantes nos carbonos diferentes, tem que ter ligantes nos dois carbonos diferentes. Ela vai apresentar a isomeria geométrica cis-trans. No caso dessa molécula que eu estou mostrando para vocês aqui, ó, vejam, ó, esse carbono aqui, ó, eu tenho um ligante aqui, hidrogênio, tá vendo? Um outro aqui, um ligante, o metano, um átomo de carbono, 3 de hidrogênio. Tem aqui o radical metil, desculpa, não metano, radical metil. Na outra extremidade, ó, eu tenho 2 átomos de hidrogênio, ou seja, este átomo de carbono possui 2 ligantes diferentes, um hidrogênio e outro radical metil. Mas este átomo de carbono não possui ligantes diferentes, um átomo de hidrogênio, outro átomo de hidrogênio. Logo, essa molécula ela não vai apresentar isomeria geométrica cis-trans. Tá bom? Porque se... tem um outro aqui, ó. Vejam, ó. Imagina que eu vou colocar essa nessa posição aqui, onde o radical metil está para esse lado. E essa eu vou colocar aqui, ó, onde o radical metil está para o lado oposto. Tá vendo? Elas vão ser exatamente iguais, porque eu posso virar a molécula aqui, ó, e o radical metil passa a estar do mesmo lado. Eu vou mostrar agora no computador e para ver se fica um pouco mais claro para vocês poderem entender. Bom, pessoal, ó, embora a representação aqui está um pouquinho diferente, eu tenho outros radicais, mas é a mesma coisa. Ó. Vejam, essa molécula aqui eu tenho o radical metil aqui e tenho o radical etil aqui. Ó. Notem que esse carbono aqui, ó, não possui 2 ligantes diferentes, hidrogênio e hidrogênio, que nem eu mostrei lá na representação com as esferas. Então essa vai ser exatamente igual, porque se eu inverter essa molécula, inverter o lado, elas são exatamente iguais. Veja que desse lado eu tenho um radical etil para esse carbono e aqui o radical metil. Mas esse carbono não apresenta 2 ligantes diferentes. Logo, essa molécula não vai apresentar isomeria. Então essas duas elas não são isômeros, elas são exatamente iguais. Bom, pessoal, agora, no entanto, se os ligantes forem diferentes em cada átomo de carbono, aí sim o composto vai apresentar isomeria geométrica. Aí vamos voltar lá para as figuras para a gente poder entender melhor
o que seria essa isomeria, o que seriam esses ligantes diferentes. Bom, pessoal, então aqui eu tenho uma outra molécula, aqui a representação de uma outra molécula. Lembrando que as esferas mais escuras, elas representam os átomos de carbono e as esferas menores brancas vão representar os átomos de hidrogênio. Vejam agora, ó, que tanto nessa esfera quanto nessa aqui, nas duas, eu possuo dois ligantes diferentes, o átomo de hidrogênio e o radical metil. Vejam que elas estão para o mesmo lado, tá? Ou seja, as massas maiores estão para o mesmo lado. Se eu vou pegar uma outra agora, ó, vejam essa aqui, eu também tenho dois átomos de carbono, ligação dupla que nem a outra, e o radical metil e o hidrogênio, radical metil e hidrogênio. Mas notem que estão em lados opostos agora. Esses dois átomos possuem ligantes diferentes, porém, os ligantes de maiores massas estão em lados opostos. Então, essa aqui, onde as maiores massas estão do mesmo lado, e vamos chamar de molécula cis, e essa que os lados estão opostos às maiores massas, eu vou chamar de molécula trans. E aí vamos ver a representação no computador para ver como que fica o nome disso e como que a gente dá uma olhada nela, tá? Lembrando, oi Snake, mas por que apresenta isomeria e outra não? Ó, isso aqui é uma coisa que eu esqueci de falar. Tá vendo essa dupla ligação? Ela não permite que minha molécula ela gire. Então, mesmo eu virando ela, sempre aqui nesse caso da trans, o meu radical metil está de lados opostos. E no caso da cis, ó, mesma coisa, olha. Eu não posso girar ela, essa dupla ligação me impede de girar, mantendo sempre aqui, no caso dessa aqui, o radical metil para os mesmos lados. Tá bom? Então vamos ver como que fica isso no computador aqui na representação da. Bom, pessoal, agora nós temos aqui a representação, né? Como eu tinha falado para vocês. Se vocês olharem para essa primeira molécula aqui, ó, que eu estou rabiscando aqui embaixo, vejam que eu tenho aqui o CH3 e o CH3 de lado opostos, com a minha dupla ligação, tá? Vendo que esses dois átomos, tanto esse átomo aqui quanto esse, possuem dois ligantes diferentes, tá? Ó. E aqui, no segundo caso, na cis, ó, o meu CH3 e o meu CH3 estão do mesmo lado. Então, aqui é o cis-2-buteno e aqui é o trans-2-buteno. Por que trans-2-buteno? Porque, vejam, ó, eu tenho o CH3, vamos ver, met, et, prop, but. Met, et, prop, but. Então, as duas são buteno. Por quê? Porque eu tenho uma dupla ligação no carbono 2, tá bom? Tenho uma dupla ligação no carbono 2. Então, 2-buteno. Trans, por quê? Porque as minhas maiores massas, que estão aqui, ó, estão de lados opostos. E aqui cis, porque as maiores massas estão de lados opostos, tá? Eu estou usando esse termo de maior massa porque pode ocorrer de uma molécula cis ou trans não ser exatamente os mesmos... Não ser exatamente os mesmos compostos, tá, pessoal? Tá? O que manda é que esse carbono eu preciso ter dois ligantes diferentes, e aqui eu tenho dois ligantes diferentes, e esse carbono aqui ter dois ligantes diferentes, ele tem dois ligantes diferentes. No caso dessa molécula, a mesma coisa. Então aqui é o trans, porque as maiores massas estão de lados opostos, e aqui é a cis, porque a maior massa está do mesmo lado, tá? Tá do mesmo lado aqui. Bom, pessoal, para finalizar, como a gente já comentado lá no começo, as moléculas cíclicas também vão apresentar também isomeria cis-trans, tá bom? Sendo que aqui, ó, eu tenho o carboninho daqui e o carboninho daqui, vejam que ele apresenta dois ligantes diferentes, ó. O CH3 e o H, e esse aqui ele apresenta o Cl e o H. Lembra que eu falei que não exatamente esses dois aqui precisam ser exatamente iguais? Então,
E aqui no caso, essa aqui é a cis, ó, porque as maiores massas estão do mesmo lado, ou seja, o ligante CH3 tem uma massa maior que o hidrogênio. E o ligante cloro também tem uma massa maior que o hidrogênio. Estão do mesmo lado, então tem a molécula cis aqui, a cis-1-cloro 2-metil-ciclohexano. E para essa molécula aqui, ó, CH3 está aqui em cima, o cloro está aqui embaixo, maiores massas lados opostos, aí é o trans-1-cloro 2-metil-ciclohexano. Ok? Bom, a gente vai ficando por aqui. Espero que tenham gostado. Fiquem bem. Um grande abraço. Tchau. Não foi tão bom poder falar pro Dão que aprendi com o João como obter mais alegria, cara, sempre informação, sangue puro e bom. Pras drogas basta um simples não, o dom da opinião. A vida é a sua cara, eu me dou bem num som, na raça um espectron. Quem sai do rojão